E aí, povo lindo que curte o videogame, hashtag seus lindos, bem-vindos ao Gamepédia, o programa que toda semana te conta um paranauê, para você manjar mais dos paranauês. E essa semana, como você pode ver, né? Nosso tema é bruxas. Estou falando do... Porque eu não sei se você sabe, mas antes do cristianismo, bruxas eram somente bruxas, não eram do bem, não eram do mal. A mesma pessoa que cuidava de ervas, podia cuidar de ervas para envenenar alguém ou para sarar alguém de uma doença, entendeu? Então, é claro que tinha poderes especiais e magias e tal, mas não necessariamente do mal. Inclusive, na Grécia Antiga, tinha uma deusa chamada Hécate. E essa deusa era super reverenciada, especialmente em Atenas, porque ela podia abençoar as famílias. Ela era ligada com um monte de coisas, como todos os deuses gregos, como, por exemplo, magia, fogo, lua, e também a outra parte não tão legal, como encruzilhadas e fantasmas e etc. Tem até um filósofo grego chamado Lúcio Apuleio, que vai dizer que a Hécate virava coruja, e daí ela passava a noite voando, procurando criancinhas para comer. Mas ele só disse isso mais ou menos um século depois do nascimento de Cristo, porque antes disso ela não tinha nada a ver com isso. Ela era, na verdade, descendente dos titãs e não dos deuses, tipo Zeus, Atenas, etc. Então, ela sempre foi meio misteriosa e tudo bem. Antes do cristianismo, inclusive, não tinha problema você ser pagão, quer dizer, você ter uma religião que não tinha um Deus só. Eles até aglutinavam os rituais dos pagãos para rituais cristãos. E até ali, beleza. Foi mais ou menos ali, no século XIV e XV, começou a caça às bruxas. A conhecidíssima e lindíssima, só que não, Inquisição. Nessa época, aí eles começaram a olhar para certas coisas pagãs com olhos não muito legais. Eu não sei se você sabe, mas tanto Pan quanto o Deus Cornudo, por exemplo, né, do druidismo, eram seres que tinham chifres. Então, pessoas que adoravam isso começaram a ser vistas como pessoas que adoravam o Satã e o demônio. Vale contar que nessas religiões pagãs, nem Pan, nem o Deus Cornudo são necessariamente do mal. Essa coisa da gente ver as bruxas como seres duais e geralmente que vão fazer mal, acabou criando um monte de preconceitos, digamos assim, até mesmo nos games. Pega a Polka do Eterno Sonata, ela é super fofa, mas ela faz magia, então as pessoas têm medo dela. Pega a Lulu, do Final Fantasy X. Ela pode ser um pouco fria, mas na verdade ela é super bom coração, gente. É só bater um papo. E por isso no Gamepad a gente vai te apresentar variedades de bruxas nos games. A primeira é o estereótipo, porque tem que ter, né, gente? Eu não sei se você lembra de The Legend of Zelda, mas tem duas irmãs, não exatamente muito fofas, que é a Koumi e a Kotaki, e elas são, na verdade, estereótipos ali. Elas são velhinhas, elas vão na vassoura, elas querem matar o Link, e elas foram as mães do Ganondorf, que é o vilão inteiro da série. Em Cast of Illusion tem a Mizrabel, que parece a Malévola, mas tem outro nome no jogo, que rapta a Minnie. Claro que no filme depois a gente vai descobrir que ela é, na verdade, o maior legal. Mas por enquanto no game ela não é, não. As pessoas não gostam dela. E exemplos assim existem um monte no videogame, por exemplo, Child of Light, que tem a Rainha Umbra, que é bem o estereótipo da bruxa do mal. No nosso segundo tipo, são aquelas bruxas, não é muito preto no branco, assim, sabe? Não dá pra saber exatamente. O melhor exemplo é a Bayonetta, nossa linda, querida, maravilhosa, gostosa, por que não? Bruxa contemporânea que tem um pai, luz, tem uma mãe, das sombras, então ela mesma é o perfeito equilíbrio. E ela não precisa só de magia para atacar nas pessoas, ela é super forte, ela tem uma personalidade incrível, apesar das magias serem bem legais, eu super queria poder, desacelerar o tempo. E mais legal é que ela foge dos estereótipos, porque ela pode contar uma história de equilíbrio. Uma história que, inclusive, vai falar de amor, bem diferente das bruxas da Inquisição. E Ni no Kuni é a bruxa branca, que na verdade é do mal. E também era uma estadista. A Cassiopeia resolveu que ela vai destruir o mundo para deixar o mundo mais puro e mais feliz. Tem um monte de vilões, né, que acham que isso é legal. Ela também. E Banjo-Kazooie mostrou que bruxas podem ser engraçadas, tipo a Gruntilda, que é meio estereótipo, mas porque ela é toda engraçadosa, ela entra nessa segunda parte. O terceiro tipo
é aquele que você devia fugir, correr para as montanhas, nu e berrando. Você devia ter muito medo dessas bruxas. Por quê? Bruxas de verdade, que você não sabe exatamente o que elas querem, provavelmente estão pensando só em si mesmas. Elas querem aumentar o poder delas, a vida delas. E doa quem doer, provavelmente vai doer em você, o protagonista do jogo. Por exemplo, a nossa Flemeth. Ela é linda, ela é terrível, ela cria filhas para poder, né, continuar vivendo. Aí, bruxa do Ico, você tem companhia. E ela vira dragão. Eu acho que se você um dia encontrar uma bruxa que vira dragão e pode te assar, você devia fugir. I'm the magnificent, marvelous Madam Mim. Nosso segundo exemplo é a Baba Yaga, do Castlevania Lords of Shadow, que é inspirada na mitologia eslava. Na mitologia eslava, antes do cristianismo, ela era uma figura, uma bruxa meio estranha que podia cuidar de crianças, mas tinha que tomar cuidado com as perguntas que você ia fazer pra ela, porque ela envelhecia toda vez que dava uma resposta. Então ela não gostava muito de responder, apesar de ser muito sábia. Depois do cristianismo, e daí ela virou uma bruxa que come criancinhas. Obviamente Castlevania vai mais por aí, apesar dela ser um pouco estranha. Você não sabe exatamente o que ela quer. E é isso que faz dela perigosa. Para mim, o melhor exemplo de bruxas nos videogames é The Witcher, porque ele é lindo e maravilhoso. Esse game tem pra todo mundo. Maga tem, sacerdotisa tem, feiticeira tem, Hag, aquelas bruxas do mal que solta veneno em você, também tem. Crones, que são baseadas naquela lenda, lembra? Das criancinhas que iam atrás da casa de doces, daí a bruxa ia lá com ela. Também tem, e elas são bem piores do que era na minha cabeça quando eu li esse conto. A minha dica para você, se você quer se aprofundar, é um livro chamado Malleus Maleficarum, em latim. Em português, O Martelo das Feiticeiras, que foi um guia lançado em 1487 sobre como reconhecer, capturar e assassinar bruxas. Evil. Cuidado, que é uma leitura meio pesada, esteja avisado. Se você quer pedir um tema, manda e-mail pra gente, higienebrasil@ign.com. Se você não mandar o e-mail pra gente, me aguarde. Beijo. Até semana que vem. Se você estiver vivo,